São Gotardo. A terra de São Gotardo é a Baviera, a mesma aí do Papa Bento XVI. Tendo pais religiosos e tementes a Deus, deles recebeu uma educação primorosa, até a idade que principiou seus estudos no convento beneditino em Alternaique. Como estudante, granjeou as maiores simpatias dos seus mestres, já pela sua piedade, já pelos progressos que fazia no estudo das ciências. Tanto se distinguiu que o bispo Frederico de Salzburgo, que de vez em quando visitava o convento, facultou-lhe um estudo especial durante 3 anos na sede episcopal. Passado esse tempo, Gotardo voltou para o convento e pediu admissão na ordem, o que lhe foi concedido. Observador fidelíssimo de todas as constituições da regra, rigoroso e constante na prática das virtudes, em bem pouco tempo Gotardo era tido por todos como modelo de religioso. Quando poucos anos após morreu o abade, por unanimidade foi eleito seu sucessor. Hoje, se o sujeito entra aí no seminário e tem muita fé, uma pessoa assim chamada por Deus, ao invés de acolher ele ser um modelo para todos, bota ele para fora, tá? 7 anos durou sua gestão no mosteiro de Niederach, onde todos o estimavam e o tinham como pai, quando, para obedecer à vontade do bispo Williges de Mongúncia, transferiu sua residência para o mosteiro de Hirschfeld, onde a disciplina regular tinha decaído bastante. Árduo era o trabalho da reforma, mas devido à energia, prudência e santidade do abade, esta se realizou em pouco tempo. Diversos monges desse mesmo mosteiro morreram na fama de santos. Missão idêntica reclamou a presença de Gotardo nos mosteiros de Tegernice e Kremsmünster. Por outra parte, seus labores foram abençoados e seguidos de resultados esplêndidos. Grande era seu desejo de poder voltar ao seu mosteiro em Neradich, para depois de ter trabalhado pela salvação dos outros, poder dedicar tempo exclusivamente à sua própria santificação. Porém, não eram esses os planos de Deus. Num sonho, Deus lhe fez conhecer que havia de ser bispo numa diocese vastíssima. Quando pouco depois morreu o bispo de Hildesheim, o clero, como também o imperador, não queria outro sucessor a não ser Gotardo, abade de Niederach. Após longa resistência, Gotardo, afinal, se convenceu de que era vontade de Deus que aceitasse a dignidade episcopal. Seu lema era a glória de Deus e a salvação das almas. Sendo esta a sua orientação, tudo, orações, práticas, jejuns e penitências, para isso convergiam. Atenção sua particular mereciam as igrejas. Durante seu episcopado foram construídos numerosos templos, muitos outros sofreram grandes reformas. Para Deus e para o culto divino, o melhor era a sua divisa, e por isso insistiu por toda parte que se construíssem igrejas dignas deste nome, que as cerimônias do rito eclesiástico fossem celebradas com toda regularidade. Era inimigo que tudo o que dizia desrespeito à casa de Deus. Nos pobres reconhecia ele templos vivos de Deus, e não havia quem, estando na miséria, tivesse em vão recorrido à caridade do bispo. A todos ele era pai e mãe. Fundação sua foi um hospital e asilo na cidade de Hildesheim. Sabendo que a felicidade material e espiritual do Estado dependem de uma boa educação da mocidade, Gotardo não mediu sacrifícios, dando aos seus diocesanos boas escolas, às quais pudessem confiar seus filhos. Já em vida teve Gotardo provas de assistência especial divina. Numerosos são os fatos extraordinários da vida desse santo bispo, e a igreja não duvidou de ver neles milagres que Deus se dignou fazer por intermédio de seu servo. À sua palavra fugiam os demônios, doenças incuráveis eram curadas por um sinal da cruz que Gotardo fazia sobre os doentes. Os biógrafos relatam a ressurreição do moço, profecias importantes, conversões verdadeiramente grandiosas. A seu fâmulo Bruno disse Gotardo um dia: meu irmão Bruno, em breve partiremos para a nossa pátria. Bruno, supondo que o bispo se referisse à Baviera, sua terra, manifestou grande alegria. Gotardo, porém, desiludiu, dizendo: não, é a pátria celeste que nos espera. De fato, Gotardo adoeceu gravemente. Apesar de doente, redobrou as práticas da penitência. Na festa da Ascensão de Nosso Senhor, quando os clérigos estavam a cantar o divino ofício, Gotardo pediu a 4 acólitos que recitassem em sua presença os salmos. Terminada a recitação, o santo bispo entregou sua alma a Deus.
O Fâmulo Bruno morreu algumas horas depois. O corpo do bispo foi depositado na catedral. Seu sepulcro foi glorificado por muitos milagres. O Papa Inocêncio II canonizou Gotardo no ano de 1131. São Gotardo, avisado por Deus da hora em que havia de entregar sua alma, se preparou com muito zelo para a morte. Nós sabemos que não faremos exceção à lei geral da morte, mas ignoramos o tempo e as circunstâncias do nosso trânsito. Muito mais motivos temos, pois, nós de nos prepararmos devidamente e com bastante antecedência para que a morte não nos colha de improviso. Uma vez só o homem morre, diz o apóstolo. Assim sendo, desta única morte dependerá toda a eternidade. O pintor pode ainda corrigir os erros que descobrir em suas telas. Um general pode, com uma nova vitória, desfazer a má impressão e as consequências de uma derrota. Uma morte má, porém, não tem mais conserto. Suas consequências são irrevogáveis, eternas, para sempre. Vale, pois, a pena e é necessário que nos preparemos enquanto é tempo, porque da morte depende a eternidade, e a morte pode estar mais perto do que julgamos. São Gotardo, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, pura verdade, nós não teremos outra chance. Na verdade é isso. A gente não morre e fala assim, puxa vida, eu gostaria de tentar de novo. Não existe isso. Isso é conveniente aí para muitas seitas que pregam essa história e amolece também muitos católicos que acreditam nisso porque é conveniente, mas só se vive uma vez. Não existe segunda chance. Segunda chance, nós temos várias chances todos os dias, todas as horas da nossa vida, a cada minuto uma nova chance. Quantas chances a mais nós queremos de conversão e de fazer o certo, de seguir realmente a palavra de Deus, seguir os caminhos do Senhor, os mandamentos que o Senhor nos mandou seguir? E quantas chances mais de verdade nós precisamos? Vamos levar a sério então a hora da nossa morte, ou ainda mais, a hora do nosso encontro com Jesus, que está logo aí, no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alguns santos, na história da igreja tiveram aí o benefício que o Senhor lhes deu até por uma vida santa que eles tiveram. O Senhor revelou o dia e a hora que eles iam morrer, alguns santos e santas, mas não foi para a maioria. E para os fiéis, então, piorou muito a situação. Poucos, pouquíssimos, raríssimos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, levemos a sério a nossa vida e também a hora da nossa morte. Vivamos como quem não vai ter amanhã, porque de repente nós não teremos, nós nunca sabemos qual de nós será chamado antes. E meus irmãos, aqueles que ficarem ainda lamentarão ter ficado. Nossa Senhora diz isso. Em La Salette, Nossa Senhora diz que aqueles que ficarem ainda vão invejar os mortos por tudo que há de vir sobre nós. E nós estaremos aqui em pé, nós estaremos aqui sem invejar os mortos, no nosso caso, nós estaremos aqui conscientes da nossa missão, conscientes que nós temos que levar a igreja até os pés de nosso Senhor e, portanto, enquanto Ele quiser, continuaremos na terra.